Olá, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Faz quanto tempo que eu não falo essa frase, hein, caras? Faz bastante tempo, porque faz bastante tempo que eu não gravo e essa frase não é proferida. E eu postei um podcast ontem, hoje. Meu sono tá todo desregulado, tô dormindo de dia, acordando à noite, então é, ontem e hoje está meio bagunçado, mas eu postei um podcast recentemente. Só que esse podcast eu gravei ele tipo dias atrás e eu só postei ele agora, entendeu? E agora eu estou gravando esse outro podcast e vai parecer que, do ponto de vista de quem acompanha o canal, que eu postei aquele e esse aqui e eles foram gravados mais ou menos na mesma época, mas não. Aquele lá faz quase um mês que eu gravei, mais de um mês na verdade que eu gravei aqueles lá e só agora que eu estou, enfim, postando. E por quê? Por que que eu fiz isso? Porque eu sou um bundão, porque eu sou burro e porque eu não soube lidar com os imprevistos da vida e daí isso me desanimou e eu acabou que o meu elo mais fraco, que é o podcast, acabou sendo afetado e eu fiquei sem postar nele e eu voltei agora. E no último podcast eu explico isso. Eu fiz uma coisa muito interessante nesse último podcast, mas muito interessante, a arrogância do cara. Muito interessante, né? Meu subconsciente realmente acha que foi muito interessante. Mas eu também não vou ficar entrando em autopiedade, não, porque também não é interessante, que não sei o que isso também é chato. Mas eu fiz uma coisa que eu achei muito interessante, que foi, assim, acho que o segundo podcast que eu fiz nessa cidade nova que eu tô agora. Eu fiz ele animado porque eu tava sozinho em casa e eu tava morando numa casa nova e no dia eu tava, sei lá, eu tava animado, entendeu? Porque mudança, por mais que tenha as coisas ruins, eu não sei, ela tem uma vibe boa, ela tem uma energia bacana. E daí aquele podcast tava aquilo, eu falei da forma como eu concateno, como eu organizo a minha vida, que é através de uma lista de coisas e estava tudo certo. Eu tinha uma lista de coisas para fazer, eu ia fazer, e daí o meu computador queimou, aquela lista foi junto, e daí eu vi o como bundão eu sou, como mole eu sou, de primeiro não ter um backup das minhas informações. Por exemplo, eu invisto em Bitcoin, tanto que o último vídeo que eu tinha postado era sobre Bitcoin, e eu tenho uma carteira offline. Porque, para quem não sabe, você tem que ter uma carteira offline porque é melhor do que deixar na corretora, né? Você corre risco se deixar na corretora. Só que o problema é que a carteira offline ela pode ter muitas qualidades, mas ela não é imune a idiotas. E eu era um idiota. E o que aconteceu? Eu deixei na carteira offline e deixei lá e o negócio queimou e simplesmente queimou. E sabe, é uma coisa tão simples, mas eu não tinha me preparado para aquilo. E daí, o que aconteceu? Meio que aquilo me deixou meio mal, entendeu? E eu fiquei mal por ficar mal, por uma coisa que em tese é tão boba. Ah, o computador queimou, sabe? Eu não quebrei uma perna, sabe? Nenhum parente morreu. O meu computador queimou, sabe? Uma coisa boba, mas aquilo me abalou de uma forma que eu fiquei mal por ficar mal com aquilo, entendeu? E pra vocês terem uma ideia de como uma coisa boba mesmo, é tipo, a minha mãe deu o computador pra ela e falou: "Não, não, usa aí, tranquilo". Ou seja, eu realmente fiquei mal à toa, entendeu? Mas foi isso, e foi a minha bunda molice, basicamente, que eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeos, mas foi bom porque eu precisava aprender um pouco a improvisar na vida. E nessa época também eu meio que considerei ir atrás de um emprego, mandei alguns currículos, não deu em nada,
Mas o ato de ter a coragem de ir buscar qualquer serviço já meio que deu um efeito bom pra autoestima. Tipo, caralho, eu não sou um covarde. Eu não fujo sei lá, do dever quando eu sinto que é necessário. Porque eu tava com o computador queimado, com essa porra desse dinheiro preso em Bitcoin. E é isso, entendeu? E, e não tinha saída. Eu não queria tirar o dinheiro do Bitcoin, mas eu também não queria, antes precisava consertar a porra do computador. E daí nisso, nessa incógnita, eu resolvi ir atrás de um emprego qualquer. Deu que eu não fui chamado e deu que deu tudo certo. E, mas eu gostei de ter ido atrás. E deu tudo certo porque eu ganhei, né, outro computador, né. Eu ganhei, minha mãe viu que eu estava meio atordoado e resolveu dar um outro computador, porque aquele lá eu já tinha há uns 5 anos e nunca fiz questão de trocar. Eu estava usando o Windows 7 naquele e para mim eu ficava mais de 10 anos, mas ela resolveu dar, provavelmente também porque eu estava usando o dela, ela queria de volta. E ela resolveu, entendeu? Um bicho mimado da porra que eu sou, recebi um computador. E se der para consertar aquele, eu vou ter dois computadores, o que é muito bom, porque daí eu vou ter um de reserva e o outro vai ser o meu mesmo. Mas meio que esse podcast, acho que é isso mesmo, só para dar uma atualizada. E e não sei também, é só para isso. Eu fico imaginando que eu acho que deve ser para algumas pessoas, talvez seja interessante, porque quando eu escutava os podcasts antigos, por exemplo, do Arthur Petri, que tinha muito ouro, digo isso de passagem, muitos podcasts ele simplesmente lançava esses ouros sem perceber quando estava falando da própria vida. Porque, sei lá, acho que quando você fala da sua vida, tem muita coisa que vem de dentro mesmo, tem muita verdade real mesmo, verdade real. Tem muita verdade quando você fala sobre a sua vida, porque daí é sobre a sua vida, entendeu? É diferente de você pegar um tema específico e falar daquilo, entendeu? Ah, hoje vamos falar de tal assunto e daí você começa a palpitar, só que não é tu, entendeu? Não é a tua pele que está em jogo. E quando você fala da sua vida, é 100% sua pele que está em jogo. Então, por mais que seja uma coisa meio boba, pelo menos é real, entendeu? Pelo menos eu tinha essa mentalidade quando eu escutava o Petri ou o Carvalho, entendeu? Aliás, o podcast, quando ele é feito sozinho, assim, sem uma música de fundo, ou até mesmo com música de fundo, mas quando ele é um podcast sozinho, sem entrevista, o podcast cru mesmo, ele acho que ele foi feito meio que para ser um diário, ele foi feito para você falar da sua vida. Não precisa necessariamente transformar o ouvinte no psicólogo, mas ele foi feito para você compartilhar as coisas pessoais da sua vida, porque eu acho que é inevitável, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil você conseguir fazer um podcast sozinho e falar de um assunto absolutamente indiferente à sua vida. Eu não sei. Eu acho que eu não conheço nenhum cara que consegue fazer isso. Os caras que eles conseguem fazer um podcast sem falar da vida deles, geralmente é entrevista. Mas quando é um podcast sozinho, eu acho que é inevitável você acabar falando da sua vida cedo ou tarde, porque é basicamente um monólogo. E quando tem um monólogo, não tem ninguém para dar apoio, então você tem que falar as suas verdades e a única coisa que você tem para basear as suas verdades é você mesmo. E você são as experiências que você tem na sua vida. Então, mesmo que você tente falar de algum tema específico, invariavelmente você vai ter que falar de si mesmo para fazer aquela coisa andar, porque você não tem ninguém para apoiar a experiência é você mesmo. Mas é isso aí. Eu estou pela primeira vez na minha vida morando em outra cidade e cara, isso é muito louco. Isso é muito louco porque eu não sinto nada, cara. Eu não sinto eu não sinto alegria, eu não sinto nem melancolia, mas porque quando eu saí daquela cidade eu tava com uma namoradinha
E eu, né, gado demais, eu fiquei triste por ter que romper esse laço, né? Eu tava com os amigos na época e também. Então eu fiquei um pouquinho mal até. Só que eu sempre fui um cara muito solitário, então eu achei que quando eu viesse, porque assim, por mais que eu nunca morei nessa cidade que eu tô morando agora, eu sempre vim aqui de vez em quando porque meus familiares moram aqui. Então eu sempre tive vontade de morar aqui e eu sempre imaginava que era um sonho distante e se acontecesse eu ia ficar muito feliz. Só que acontece que chegou um momento que eu simplesmente abri de mão. A última vez que eu vim pra cá como turista mesmo, ali meio que eu perdi um pouco a vontade de ficar aqui, entendeu? Eu vi que era só uma cidade, entendeu? Não fazia sentido ficar idolatrando o lugar. Mas eu ainda não gostava da minha cidade de origem e só que eu fiquei mais tranquilo. Eu não, eu fui abrindo de, eu fui sossegando, eu fui parando tanto de querer vir e eu percebi também, fui percebendo, né, que talvez, só talvez, né, o problema não fosse a cidade, o problema fosse eu. É claro que o lugar ele ajuda, mas que tipo de pessoa eu vou ser se eu deixar uma área geográfica decidir o que eu vou ser na minha vida? E quando eu comecei a ter esses pensamentos e a meio que cagar pro lugar onde eu tava, a minha vida começou a ir pra frente. Comecei a juntar dinheiro, comecei a fazer amigos e sabe, comecei a ter uma vida um pouco mais, sabe, mais normal, entendeu? Sem ter tantos pensamentos negativos e inseguros. E quando eu tive que vir, eu já vim meio que com essa mentalidade que o problema nunca é o lugar, em primeiro lugar, mas você. Então aqui tem as qualidades que não tinha lá, como os defeitos que não tinha lá, mas eu já tenho essa capacidade de entender que eu estou separado do lugar onde eu moro. E não gostar do lugar onde eu moro, acho que ajudou muito nisso, porque quando você gosta do lugar onde você mora, meio que você se identifica com aquele lugar. Por exemplo, a cidade antiga que eu morava, o povo de lá se identificava com o lugar. Tipo, ah, não, eu sou daqui porque nós estamos na cidade, nós somos os Ence, né? Que tem a cidade, toda cidade tem o Ence dela, né? E isso aí, sabe, eu sempre, como eu não gostava de morar lá, eu sempre achei esse orgulho de você ter de morar num lugar só meio, sabe, meio patético, meio chato. Não patético, mas sabe, um negócio chato, sem sentido. E o que ajudou eu ter esse sentimento foi que eu nasci lá, mas eu não sentia que eu pertencia lá. E agora que eu tô aqui, eu tenho mais familiares aqui do que eu tinha lá, e eu tenho esse senso de pertencimento da família, mas eu não pertenço a essa cidade, eu não tenho a cultura dessa cidade, eu vim de outro lugar. Então eu continuo sem ter esse negócio de, ah, eu sou orgulhoso porque eu nasci em tal cidade. Eu não tenho isso. E eu acho que isso é muito bom, porque isso faz você olhar mais para dentro de você e menos para o lugar onde você nasceu. Ou talvez seja ruim também, porque querendo ou não, grandes culturas e grandes desenvolvimentos da humanidade eles foram possíveis por causa de uma cultura forte, por causa de você nascer num lugar e você meio que ter um eu seu se misturando com a identidade daquela região. Então é como se o seu eu fosse meio que aquela região também. Só que, sei lá, pra mim isso não deu certo. E acho que pra muita gente também não deu certo. A maioria dos gênios, desde grandes lutadores até grandes estudiosos e filósofos, eles nunca, sabe, o lugar, pelo menos para a maioria dessas pessoas, o lugar era sempre um empecilho, um lugar que mais incomodava do que ajudava. Então eu não sei também até onde a cultura e a identidade do lugar é uma coisa importante ou é só um freio no fim das contas. Mas é isso. Outra coisa que eu escutei de um cara que eu quero muito que seja verdade, mas pode soar como copy também, é que ele diz que se você, para você ter uma ideia se uma pessoa está vencendo na vida ou não está,
É só você ver ela com 25 anos. Se com 25 anos ela ainda tá na cidade que ela nasceu, altas são as chances dela não vencer na vida, entendeu? O cara que falou isso foi o Ryan Santos, então é meio que você fica um pé atrás. Mas faz sentido, eu acho, que ele falou. O Petri, ele começou a dar certo quando ele saiu da cidade natal dele. O Thiago Carvalho começou a dar certo também e saiu da cidade dele. Acho que até o Hernani saiu da cidade dele e agora eu saí da minha também. E parece que o cara do Todo Dia Podcast também, eu não sei se ele divulga o nome dele. Não é Todo Dia Podcast, é aquele outro cara lá que faz vídeo no Nova Vertente, eu não lembro o nome dele agora, aquele que faz eu não sei, é um cara que fazia uns podcasts mais para relaxar, assim, e tinha um nome lá que era só o cara falando e ele tava querendo ir para os Estados Unidos. Ele disse que vai ficar uns 2 meses sem postar nada, porque ele vai para os Estados Unidos e daí lá ele vai começar a postar um monte de coisa e não sei o que. Esse cara também, ele vai sair da cidade dele e vai para outra cidade. Ou seja, faz sentido o que esse cara falou, o que o Ryan Santos falou. Quem quer dar certo na vida, quem tá para dar certo na vida, não fica no lugar que nasceu. Eu tô lendo um livro, eu já falei aqui, inclusive foi um assunto do último podcast, né, Miyamoto Musashi. Eu falei dele e, cara, ele saiu da cidade dele para não voltar mais, entendeu? E para fazer a história dele. E até mesmo Jesus Cristo saiu da cidade dele, não foi reconhecido lá, tanto que não conseguiu fazer milagre lá. E saiu peregrinando e enfim, deixou o legado dele. Então todos os grandes homens, eles simplesmente não tancaram o lugar que eles nasceram. Não tancaram. Tipo, falou, não é pra mim. Não, não, não quero mais esse lugar, não aguento mais. E se uma pessoa ela tanca, se ela aguenta o lugar que ela nasceu, sei lá, a impressão que passa é que essa pessoa é meio acomodada. Tipo, ela aguenta a mediocridade daquele lugar, ela se conforma e não ter, sei lá, não tem curiosidade de conhecer outros lugares. E sei lá, eu não sei se eu só que penso assim desde sempre, porque eu cresci em duas cidades diferentes, né? Eu cresci naquela cidade que eu nascia, estudava e tudo mais, mas periodicamente vinha para a cidade que eu estou morando agora. O que talvez também isso transforma essa cidade meio que na minha segunda cidade natal, não sei. Mas eu cresci vivendo a cultura de duas cidades completamente diferentes, então isso meio que atiçou. Aí eu sabia que, caralho, tem outras. As pessoas elas pensam de uma forma diferente em outro lugar. Eu não quero ficar só nesse lugar, convivendo só com pessoas que pensam do mesmo jeito e acham que pensam da forma certa, porque elas simplesmente nunca conheceram outra forma de pensar. E é isso aí. Eu acho que eu vou deixar esse podcast curto, porque o último podcast, como eu juntei dois, ele deu 1 hora. Então eu vou deixar esse podcast um pouquinho mais curto e vou ver se eu gravo mais um podcast nessa semana e começo a aumentar a frequência para recompensar você, meu caro ouvinte, que não desistiu do canal, não se desinscreveu. Estamos a 100 inscritos já, então isso é muito bom. Eu fico muito orgulhoso com esse número, porque demorou e sinceramente eu não achava que eu iria chegar tão longe. Por mais que as visualizações às vezes batam muito pouco, 100 inscritos ainda é uma marca simbólica. E eu espero que até o final do ano eu chegue até, sei lá, se eu chegar até 150 eu já vou ficar surpreendido e muito feliz. Mas então é isso aí e falou.